Eu sou o Richard, e este é o canal Já Sabia. Hoje vamos desvendar um tema que mistura ciência, história e uma pitada de mistério: a radiação. Como algo tão fascinante pode ser também tão perigoso? Fique comigo até o final para descobrir como a radiação pode salvar vidas, mas também como pode destruí-las. Desde a descoberta dos raios X e da radioatividade, a humanidade ficou fascinada pelo potencial da radiação. No início do século XX, ela virou uma tendência. Produtos como cremes de beleza, chocolates, cigarros e até supositórios foram fabricados com materiais radioativos. Nessa época, era comum associar radiação a avanços tecnológicos e benefícios à saúde, mesmo sem entender plenamente seus riscos. Médicos, por exemplo, usavam raios X para examinar o corpo de pacientes sem saber que, semanas depois, o cabelo de alguns deles cairia devido à alta exposição. Isso era apenas um sinal de que algo estava errado. Naquela época, não existiam regras claras para controlar a intensidade ou a frequência de exposição à radiação. Estávamos desbravando um território novo, com a ciência tentando entender como usar essa tecnologia de forma segura. A falta de conhecimento sobre os limites que o corpo humano podia suportar levou a muitos problemas. A radiação ionizante, que é o tipo de radiação que pode interagir diretamente com a matéria viva, mostrou-se perigosa à medida que os efeitos negativos começaram a surgir. Apesar disso, ficou claro que, com precauções adequadas, ela poderia ser extremamente útil. De maneira simples, a radiação é a energia que se move de um ponto a outro. Ela pode ser transportada por partículas, como prótons e elétrons, ou por ondas, como os raios X e gama. Quando ouvimos falar de radiação perigosa, geralmente estamos falando da radiação ionizante, aquela com energia suficiente para arrancar elétrons de átomos. Esse processo de ionização depende de fatores como o tipo de átomo e a força com que seus elétrons estão ligados ao núcleo. Por exemplo, átomos como o césio têm elétrons mais fáceis de remover, enquanto outros, como o oxigênio, exigem mais energia. No caso do corpo humano, que é composto principalmente por hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, só raios X e gama têm energia suficiente para ionizá-los. Existem 3 tipos principais de radiação ionizante, cada uma com características específicas. Partículas alfa, compostas por núcleos de hélio sem elétrons, são barradas por algo tão simples quanto uma folha de papel. Partículas beta, formadas por elétrons, podem atravessar papel, mas são bloqueadas por materiais como madeira. Raios gama, ondas de alta energia, que só podem ser detidas por barreiras densas, como concreto ou chumbo. Apesar de suas diferenças, o efeito de todas essas radiações é o mesmo: arrancar elétrons de átomos, quebrando suas estruturas. E por que isso é perigoso? Remover elétrons de um átomo pode parecer algo pequeno, mas, no contexto do corpo humano, isso pode ter consequências drásticas. Quando elétrons são arrancados, as moléculas podem se desestabilizar e até se quebrar. Isso pode afetar qualquer molécula do corpo, desde a água até o DNA. Os danos ao DNA são particularmente preocupantes. Eles podem ocorrer de 2 formas. Dano direto, quando a radiação atinge diretamente o DNA e quebra suas ligações químicas. Dano indireto, quando a radiação interage com moléculas de água, formando radicais livres que, por sua vez, atacam o DNA. Embora nosso corpo tenha mecanismos para reparar o DNA, eles nem sempre conseguem lidar com danos extensos ou simultâneos. Isso pode levar a mutações, em casos mais graves, ao desenvolvimento de câncer. Quais os efeitos da radiação no corpo? Os efeitos da radiação variam de queimaduras imediatas até mutações que só aparecem décadas depois. Os impactos da radiação no corpo humano podem ser divididos em 2 categorias: efeitos imediatos, ou teciduais, e efeitos tardios, ou estocásticos.
Efeitos imediatos são causados pela morte de muitas células em um curto período. Podem incluir queimaduras, inflamações e, em casos graves, falência de órgãos. Altas doses de radiação, como as recebidas por bombeiros no desastre de Chernobyl, são exemplos extremos. Efeitos tardios envolvem mutações no DNA que podem levar ao câncer. Esses efeitos podem levar anos ou até décadas para aparecer. Crianças, por exemplo, são mais vulneráveis, pois seu corpo está em constante crescimento, com maior atividade celular. Outro efeito tardio possível é o hereditário, em que mutações nas células reprodutivas podem ser passadas para os descendentes. Embora estudos em sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki não mostrem evidências claras disso em humanos, testes com animais confirmam a possibilidade. E como medimos a radiação? A radiação absorvida é medida em Gray-G e Y. Para entender o impacto de diferentes doses, aqui estão algumas comparações. Um Gray equivale à radiação de comer 10 milhões de bananas ou fazer 50 mil raios-x no tórax. Essa dose pode causar náuseas e efeitos leves no sistema sanguíneo. 3,5 Gray podem provocar hemorragias, perda de cabelo e, em casos graves, esterilidade. 10 Gray ou mais geralmente são fatais, causando danos graves ao sistema nervoso e cardiovascular. Apesar dos riscos, a radiação trouxe avanços inestimáveis, principalmente na medicina. Hoje, é usada no diagnóstico de doenças e no tratamento de câncer, com protocolos rigorosos para garantir a segurança dos pacientes. Em ambientes controlados, como em exames de raios-x, os benefícios superam amplamente os riscos. No entanto, o uso irresponsável da radiação no passado, seja em armamentos nucleares ou em acidentes como Chernobyl, deixou marcas profundas e gerou um medo persistente na população. Esses eventos são lembretes de que, embora tenhamos à nossa disposição uma tecnologia poderosa, é fundamental utilizá-la com responsabilidade. A radiação, apesar de seu histórico controverso, continua a ser uma ferramenta indispensável em várias áreas da ciência e da medicina. Com o conhecimento acumulado ao longo de mais de um século, conseguimos desenvolver formas seguras e eficazes de aproveitar seu potencial. O importante é lembrar que, como qualquer tecnologia, ela deve ser usada com prudência. Quando aplicada corretamente, a radiação pode salvar vidas e transformar o impossível em realidade. Afinal, com grande poder, vem grande responsabilidade. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Já Sabia e compartilhe com seus amigos. Quero saber, o que você acha da radiação? Vilão ou heroína? Escreve nos comentários. Até a próxima!